Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web, o mais novo canal de comunicação da FASP-RJ. Hoje o nosso entrevistado é Bruno Alves, Dr. Bruno Alves. Ele é advogado, é membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Fórum Nacional de Juventude Negra. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, eu fico feliz com o convite. É um prazer estar aqui hoje, né? É uma honra poder responder as questões, poder construir um novo cenário, né? Um novo imaginário social a respeito dessas questões. Ok. Bruno, nós estamos perto do dia 20 de novembro, né? Em que se comemora o Dia Nacional da Semana da Consciência Negra, né? Você pode falar aos ouvintes qual a importância deste evento para a sociedade? Então, a importância desse evento, ela está bem relacionada à produção da realidade social de que nós vivemos hoje, né? Principalmente em relação à população negra, né? Passado durante 380 anos, 88 anos de escravidão e durante uma abolição formal da escravidão, onde não teve um incentivo de igualdade material, a não ser um incentivo legal, que acabou sendo um incentivo falacioso, e caímos dentro do mito de uma democracia racial que não existe, e somente agora a gente consegue fazer cair de fato esse mito, né? A importância do Dia da Consciência Negra é justamente fomentar essa consciência racial, né? É fomentar na sociedade qual foi a real história, né? Do que os negros, que a população afro-brasileira passou, como que se deu o tráfico negreiro, como que se deu a abolição, né? Em que situação a população está hoje e se essa igualdade material ela foi fomentada ou não foi fomentada. E como é que as pessoas aderem ao movimento? Tem aumentado de ano a ano? Quantos anos tem esse movimento, esse Dia Nacional da Consciência Negra, essa semana? Então, eu não sei te responder precisamente, né? Mas eu posso te dizer que o movimento de resistência, eu poderia dar uma expectativa de mais ou menos uns 420 anos, né? Que é mais ou menos o período da escravidão para cá. Porque o que foi de verdade nesse período de resistência, nas senzalas, os escravos já promoviam uma certa resistência, aqueles que aprendiam a ler com seus senhores, né? E trocavam ali informações de papéis, e, enfim, né? Então já era um período de resistência, que até era desestimulada por umas técnicas que a gente até consegue visualizar hoje, né? Como técnica de desarticulação política, por exemplo, né? Então, o período de resistência ele tem mais ou menos esses anos de 480, por aí, né? Então, a movimentação iniciou daí. Agora, a Semana da Consciência Negra existe há quanto tempo? Eu não sei responder precisamente. Não sabe não, né? Porque Não, porque acontece agora todo ano, dia 20 de novembro, isso, né? Então, você acha que as pessoas estão levantando mais bandeiras? Sim, respondendo se as pessoas estão agregando mais a questão racial, sim. E um fomentador disso, acho que primeiro é interessante eu falar esse histórico, né? Isso. Começa lá na escravidão, né? Onde os negros já se articulavam como forma de resistência. Tem o período da Revolta dos Malês, né? Que influenciou muito até na questão do estado da Bahia e do Rio de Janeiro. E a gente tem na década de 30 a Frente Negra Brasileira, que é o primeiro movimento articulado, né? E politicamente articulado, né? E teve ingresso em diversas frentes. E esse movimento ele se articulava em diversos estados, recrutando os negros que tiveram acesso ao ensino e tal, e formando uma frente negra de fato, política. Na década de 70, a gente tem o movimento negro unificado, né, que já é um movimento negro que começa a denunciar os episódios de racismo, principalmente os termos da juventude negra, que é a questão mais alarmante de hoje, e ele faz cair, ele começa a queda do mito da democracia racial, né, porque a gente ainda vê presente esse mito hoje. Quando, por exemplo, é fomentada que há uma igualdade entre negros e brancos, e que a gente vê principalmente nos setores institucionais, que é uma falácia, né? E tem, lógico, também a questão do zumbi, que foi uma arquitetura de sociedade que produziu de fato uma resistência. Então é um dos maiores ícones, né? É o ícone que foi maior evidenciado, tanto que hoje, agora no dia 20, nós cedemos esse nome a zumbi, né? Porque em ícone de resistência ele foi o mais
articulado, socialmente articulado, né, e que teve mais frutos também, né, melhor dizendo, mas é um processo histórico, né, que desencadeia em diversos momentos da nossa história e que foi invisibilizado na nossa sociedade. Então hoje, por exemplo, quando você institui o sistema de cotas, que gera um debate social, só para explicar porque as pessoas começam a aderir, porque as cotas, ela mexe no setor do capital da sociedade, e isso faz as pessoas refletirem. Quando as pessoas passam a refletir e descobrem a real história, elas passam a aderir, porque reconhece a desigualdade histórica, né, que a população negra foi inserida. Já que você falou, né, sobre a questão das cotas, em pleno século XXI, né, com tantas leis e decretos, né, a favor dos negros, a questão do racismo ainda impera, né? Sim. Ainda impera. Nós tivemos um caso recente, foi de um professor do Espírito Santo, né, que a mídia toda comentou, Manuel Luiz Barcelos, que teria dito a alguns alunos de cotas, né, aqueles cotistas, que preferia ser atendido por um médico ou advogado branco ao invés de um negro cotista, né? Como você analisa o processo da violência racial que acontece no Brasil? E depois vamos falar das cotas também, né? Sim. Falar desse... Então, eu analiso da seguinte forma: das diversas definições de racismo, a que mais se aplica essa questão é que racismo é uma relação de poder, né? Entendendo o racismo como uma relação de poder, a gente começa a falar do racismo institucional, que na verdade é o racismo, acho que mais eficaz que nós temos hoje, né? E justamente traduzindo essa questão do ponto de vista do racismo... Pode falar. Não sei se está ali. Pode falar. Será que está ligado? Do racismo institucional, ou seja, do racismo que se manifesta através das esferas de poder, das instâncias de poder, tanto na questão de ascensão ou de privilégio, né, você consegue presenciar esse tratamento, né, diferenciado ou da questão racial ou do próprio agente da questão racial, que é o negro. Então, quando um professor de uma faculdade pública, né, que lógico... Ele é do Departamento de Economia da Universidade Federal, né? Do Espírito Santo. É uma questão totalmente elitista, de acesso totalmente de difícil acesso, né? Ou seja, estamos falando de privilégio. E o racismo, ele vem para garantir o privilégio de um grupo. Esse grupo, lógico, que é o grupo étnico branco e homem, né? E aí falando das outras camadas de vulnerabilidade, da mulher, enfim. Vai cortar? Acho que eu sinto que é um pouco melhor. Então, na verdade, entendendo o racismo como sistema, esse professor, ele está só reproduzindo o racismo, né? Além dele ter a subjetividade dele, que é racista, né, quando ele manifesta esse pensamento, ele também está reproduzindo o racismo institucional, porque dentro de uma instituição, ele reproduz o racismo, né? Então ele deixa de ser um agente isolado dentro da sua subjetividade e começa a reproduzir dentro do racismo institucional. E é isso que acontece também no judiciário, quando os juízes expedem a sua sentença. Isso acontece em sede policial, quando o delegado também, ou o policial, né, que acaba sendo o recrutador inicial, né, dessa questão. E ele, por exemplo, melhor dizendo, no caso do Vinícius Romão, né, o simples fato dele ser negro, ele ter um cabelo black power, ele se parecer em outros termos, né, com alguém que cometeu um crime, ele é recrutado para o sistema. Então, o racismo institucional, ele opera dessa maneira. Ele é um poder, né, ele está internalizado dentro desse sistema e ele vai aparecer em todas as camadas institucionais. Ou, entendendo também como relação de poder, ele pode aparecer na mídia, como aparece também sempre, né, e aí, na ideologia da microfísica do poder e toda essa questão teórica, né, que é colocada pelo futuro. Ele tentou até, esse professor, né, ele tentou até se retratar e dizendo, né, que não, que ele escolheria porque aquele cotista não teria tido a mesma base de educação, né? Mas isso aí é um negócio também que mexe com a educação, né? Que teriam que rever, né? Essa questão da retratação é importante falar porque o direito, ele teve uma grande influência em relação ao racismo institucional. Lógico, se existe um grupo dominante e é uma relação de poder que opera de acordo com uma subjetividade, ou seja, de acordo com o pensamento de um grupo e um pensamento racista, os instrumentos públicos, eles serão utilizados justamente para poder fortalecer esse pensamento. E o direito não é diferente disso, né? Só todo o processo de resistência
desse grupo dominante para abolir a escravidão demonstra isso. Eles pediram, por exemplo, só para pedir para poder abolir o tráfico negreiro, nós tivemos pelo menos 5 leis, Diogo de Feijó, enfim, Nabuco de Araújo e... lembrando aqui, então, a Lei Afonso Arinos, né, que era uma lei que dependia, por exemplo, de que o agente que cometesse o delito, ele expressasse o motivo dele porque ele cometeu. E, na verdade, essa lei de disciplina da sociedade brasileira, não, como é que eu posso dizer, a produzir o racismo velado, né? Ensina, por exemplo, se eu tenho que dizer o motivo, então eu vou começar a praticar sem dizer o motivo. E aí, por exemplo, esse professor da UFES, né, ele poderia não ter mencionado essa fala, mas poderia ter reprovado o aluno por ter tornado a vida dele mais difícil durante a sua convivência acadêmica. Né? Então, a gente percebe que o direito ele tem uma grande influência, né? Como instrumento público que foi privatizado de acordo com o interesse, ele tem uma grande influência. E aí, como retrabalhar isso, né? E aí não sou uma das pessoas que defendem que o direito seria a resposta isolada da sociedade. Para mim é uma questão multidisciplinar, né? O direito com outras vertentes de ensino queria trabalhar isso. Até porque o racismo ele é institucional e principalmente os setores de educação é que vão conseguir desconstruir essa ideologia. Agora, Bruna, a respeito das cotas, você é a favor das cotas? Sou. Posso falar? Pode falar. O que você acha das cotas, desse sistema, né? Então, primeiro desse ponto que eu coloquei, né? O direito ele foi instrumentalizado para poder assegurar uma ideologia racista, né? Como relação de poder. E no qual, até mesmo quando houve a abolição em 1888, a primeira Constituição Republicana, 3 anos depois, vem com seu artigo 72, parágrafo 2º, assegurar uma igualdade material, mas não houve nenhum fomento para isso. Né? Houve abolição, os negros foram colocados à própria sorte, e a Constituição vem 3 anos depois dizer, olha, não aconteceu nada. Né? E antes da abolição, teve todo um processo de leis para dificultar essa abolição. Né? Então, hoje, as pessoas, primeiro, não houve esse fomento material. Então, num país que tem 514 anos, 388 anos foram dedicados ao trabalho servil, escravocrata, e não houve nenhum incentivo, nenhuma ação afirmativa de emancipar esse povo, entendendo que a abolição formal não emancipa, lógico, porque a lei não tem esse poder de educar, né? Até porque se eu tivesse poder de educar, a lei da 1939 agora estaria sendo aplicada, a lei de cotas não seria questionada, né? Então há uma necessidade de reparação, porque hoje, 126 anos depois da abolição formal da escravatura, a gente ainda está discutindo o racismo, a gente ainda está discutindo, por exemplo, a segregação da população negra, a exclusão da população negra e a prática institucional do racismo, né? Então é lógico que a gente precisa ter medidas reparatórias, medidas afirmativas para incluir esse povo, essa população negra, não só a população negra, né, porque é interessante a gente ressaltar que através da política de cotas raciais e todo esse processo de lutas do movimento negro, que conseguiu instaurar as cotas, nós recebemos as cotas sociais também. E é também interessante falar que já, salvo engano, no ano de 89, no início de 89, já existiam as cotas rurais, ou seja, os trabalhadores, os filhos dos donos de fazenda já recebiam cotas nas faculdades rurais, né? Isso não era questionado, porque não tinha um viés de inclusão, né? Ou melhor dizendo, um viés de inclusão não trabalhava na questão étnica, né? E aí você não coloca na questão étnica, que é uma polêmica, porque a nossa sociedade não foi educada para pensar sobre isso, né? Você não coloca na questão social, porque a nossa sociedade também não foi educada para pensar sobre isso. E aí quando você fala de uma população negra ingressando dentro da faculdade, você está mexendo no capital. Você está tirando os privilégios, que é aquilo que o racismo veio para segurar. Né? Você tá, por exemplo, tirando, não tirando, né? Mas você está, por exemplo, fomentando uma igualdade no ensino superior. Né? E é lógico que isso vai mexer, ensino superior e mercado de trabalho também. É lógico que isso vai mexer com muitos pensamentos, né? Porque você está tirando privilégio. Agora, você acha que se tivesse uma política educacional mais atuante, né? Vamos supor, começar mesmo o ensino básico, né? Para todos, o ensino nivelado para todos, com bons professores, uma boa escola, não precisaria nada disso, né? O que você acha? Mesmo assim, vocês lutariam por alguma coisa a mais? Então, se o mundo fosse esse lugar dela, né,
Eu ainda tenho um receio, porque a ideologia racista poderia ainda estar predominando. Poderia ainda. Poderia, porque, veja bem, se o mundo ainda fosse um lugar, esse lugar belo, onde a educação seria isonômica desde a sua estrutura, talvez a gente poderia ter um tratamento diferenciado da parte dos docentes, como a gente teve pela UFES, por exemplo, entendeu? Porque vamos dizer que as cotas de acesso à graduação, ela traz essa isonomia, né? Ela não traz, lógico, de forma suficiente, é preciso registrar, mas vamos dizer que ela traz. E aí esse rapaz ingressou agora no ensino superior e tem um professor que expede isso. Olha, não, você é negro e pelo fato de você ser negro, talvez você não seja qualificado para isso. Também poderia cair nessa questão. Ou simplesmente ter um tratamento diferenciado sem mencionar que ele é negro, ou pelo viés científico da inferioridade, né? Que já caiu, porém a nossa sociedade ainda opera dessa maneira. Então é muito complicado. O que a gente precisa fazer, para além disso, eu acho que isso deve ser feito, sim, como eu falei, diversas vertentes precisam trabalhar juntas para que a gente consiga desconstruir essa ideologia. Mas a mais importante, que eu julgo mais importante, e aí nem como jurista eu falo que é o direito, é a educação propriamente dita, né? A gente ter, como fala o Joelzito, fala muito bem, um pacto de visibilidade positiva. Você, antes de trazer, antes não ou durante, né, trabalhando junto, trazer essa igualdade já na estrutura, você precisa desconstruir essa imagem do negro vinculada à inferioridade intelectual, essa imagem do negro vinculada à pobreza, essa imagem do negro vinculada à malandragem, por exemplo, né? E todos esses estereótipos que foram criados, né? Ou quem sabe, eu tenho até um amigo que defende isso, você criar estereótipos diferentes. Não, vamos vincular o negro à imagem intelectual. Vamos vincular o negro à imagem de sabedoria. Vamos, por que não? Né? Inclusive agora no Brasil, eu participei até de um debate, está sendo instalada a primeira novela que traz uma população negra, né, uma família negra de classe média, que é a novela O IDEC da TV Brasil. Né? Então, você começa a perceber, e lógico, novela com todos os seus tramas, com todas as suas questões de novela mesmo, mas ela começa a trazer uma nova visão de família negra, né? Não uma visão estruturada, não uma visão vinculada à pobreza, não uma visão vinculada à inferioridade intelectual. Então é necessário a gente fomentar isso. Olha, não, a população de hoje, na sociedade de hoje, tanto que a representação contra esse professor foi instaurada por um desembargador negro. Né? Então eu sou um advogado negro, há professores negros, há docentes negros, então por que isso não aparece? Né? E aí, falando de novo como o racismo como uma microfísica de poder, precisa ter uma contribuição da mídia, né? Porque a mídia pode ajudar neste sentido também, né? Porque no sentido contrário ela já vem ajudando. E na verdade esse é o problema. Nós, na nossa sociedade, desde a instalação do trabalho escravocrata, nós temos uma promoção de desigualdade racial. Né? E agora a gente tenta, por intermédio das leis, infelizmente ainda, de uma forma muito fraca, através da mídia, né? Uma promoção inversa disso, uma promoção de uma igualdade racial. E isso somente combatendo o racismo, debatendo ele na sociedade, passando pelas redes oficiais, né? Estruturais, por exemplo, no Tribunal de Contas, que precisam dialogar sobre isso. Agora, você acha que melhorou essa questão do racismo? De uma certa forma, melhorou um pouco aqui no Brasil? Então, em grau de violência nos campos de atuações, é preciso falar que sim. Bom, porque, como eu falei, se o racismo estava aí para poder justamente garantir privilégios a um grupo e, em contrapartida, não ascensão para outro grupo, ele está fragilizado em alguns campos. Por exemplo, no direito, que eu posso falar com uma propriedade, eu posso afirmar que um grupo maior consegue ter acesso à academia, né, à graduação, e consegue ter acesso até a própria carteira do AB. Né? Mas é interessante evidenciar e falar, isso tem que ser colocado sempre, que isso tudo se deu por um processo muito violento, né? E que gerou até morte de grandes ativistas, por exemplo, no Zumbi, né? E diversos negros foram perseguidos, inclusive durante o período da ditadura militar, a Legião Negra, toda a história que foi invisibilizada e precisa ser fomentada. Então, sim, mudou, mas por causa de um processo violento, que custou vidas, custou dignidade, né? Custou famílias, né? E hoje a gente pode, por exemplo, encontrar um negro na faculdade ou numa das maiores instâncias dos nossos poderes, né? Como foi também o Joaquim Barbosa, mas foi um processo muito violento que, né, custou
com certeza muito caro, né? Mas conseguimos progredir. Um sistema de revolução trabalha dessa forma, né? Bruno, nós estamos finalizando o programa, né? Infelizmente. Você gostaria de dar alguma mensagem para os jovens? Até mesmo da periferia ou alguns jovens, o que você tem a dizer para eles? Sim, o meu recado, né, e falando que também depende deles também, né? Sim, sim. E o meu recado como jovem negro, né, abrindo mão de toda a formalidade no direito, na profissão, é o seguinte: nós estamos hoje avançando sim, porque muitos mais velhos perderam as vidas, como eu já falei. E hoje a gente tem um campo que ele está um pouco mais fértil do que era antes, né? E ele pode vir um pouco mais. E trabalhar a conscientização racial desses jovens, ver esses jovens abertos a essa discussão, é fundamental. Se o jovem é negro, eu falo de protagonismo, né? Se o jovem é branco, eu falo de alteridade. Porque tratar um equilíbrio racial na nossa sociedade é tratar uma sociedade melhor. E o que prova isso, por exemplo, é uma recente pesquisa da UERJ, que pesquisava quantos dos juízes aplicavam os tratados de direitos humanos, por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos. Dos juízes que aplicavam, apenas os juízes negros, né? O que a gente aprende com isso? Que a humanidade está intimamente ligada à diversidade. Você, logicamente, vai ter um espaço mais plural, um espaço mais democrático, um espaço mais que produza uma inclusão ou que promova os direitos humanos a partir do momento que você consegue contar com diferentes grupos, não somente étnicos, mas também grupos sociais, de gêneros, a fim que você possa realmente ter um protagonismo dessas demandas ou atender essas demandas melhor, e atender essas demandas da melhor maneira possível. Então, o meu conselho para os jovens é preciso, sim, correr atrás da instrução, descobrir os meios que estão, as portas que estão sendo abertas, né? Nós agora vamos começar isso inaugurado pela Ordem dos Advogados do Brasil Federal, que é a comissão que vai debater a verdade sobre o período da escravidão, e muitas coisas vão emergir. É mais um debate necessário que vai trazer uma polêmica à sociedade. Se durante as cotas essa conscientização racial acabou crescendo, agora vai ser mais ainda, né? Então, o meu incentivo é esse, que esses jovens, assim como eu, assim como outros, é lógico, os que vêm agora virão de outro momento diferente do meu, talvez um momento mais fácil. É lógico, virá muitas lutas ainda, mas a forma mais fácil de passar por isso é com o empoderamento intelectual e empoderamento econômico. A gente precisa lutar por isso. Tem que lutar. E para lutar também, participar no dia 20 de novembro, você pode falar? Dá uma chamada? Com certeza. Só para um evento específico? Isso, dia 20 de novembro, dia do zumbi. Sim, dia 20 de novembro é mais uma oportunidade de refletir sobre a realidade, né, que foi e que é, né, e o que poderá ser da população negra. E entender que 20 de novembro é um dia de aprofundamento, mas o dia de conscientização é todo dia. Okay. Então, meu convite é a reflexão. Tá bom, obrigada.